Quando eu vi o trailer de A Mulher Rei pela primeira vez, aquele filme se tornou o mais aguardado do ano para mim. Principalmente porque eu gosto de filmes históricos e porque eu gosto de filmes épicos. Então, são filmes interessantes que geralmente eu vou assistir. É lógico que eu presto atenção nos detalhes. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme é que dificilmente filmes como este saem no cinema, principalmente narrando a história da África, ou parte da história da África, que é uma história bem desprestigiada. Geralmente nós não vemos muitos filmes sobre, né, a história, o passado da África. E isso acaba se tornando assim meio que uma ausência no próprio cinema, que está mais preocupado em contar a história sobre a Europa, ou sobre os Estados Unidos, mas não está preocupado em mostrar outros continentes, outras histórias. Então eu me empolguei, assim como quando eu vi o trailer do Apocalipto, do Mel Gibson, que falava sobre os astecas, que tem várias tramas interessantes e muitas vezes não são exploradas. Depois que o filme foi lançado, tiveram várias críticas. Muitas delas falavam que o filme era um bom filme, mas havia um problema de contextualização ao focar no Daomé, que seria um reino controverso da África, que se baseava justamente no tráfico de escravos. E essa questão acabava mostrando uma situação que não privilegiava os heróis, porque aquela era uma nota negra, uma história de luta. Bom, todos os épicos e filmes históricos geralmente não são fiéis ao momento em que eles estão retratando. É muito complicado para um filme histórico retratar totalmente, de maneira fiel, uma época. É muito difícil. É muito complicado. Todos eles são romanceados, ou tentam romancear. Inclusive, às vezes colocam pessoas que seriam vilões como heróis. Afinal, sempre envolve um certo nível de subjetividade. Isso é, para alguns ele é herói, para outros ele é vilão. E às vezes encobre massacres que aquela pessoa cometeu, coisas desse tipo, para tentar mostrar uma face mais glamurosa, uma face mais aceitável para o público. Então, o filme Mulher Rei também padece desse problema, dessa questão de ser romanceado. Não obstante, se você vai procurar ver no filme um retrato da África, sem grandes romanceações, mas mostrando como é que eram aquelas existências, como é que se davam as intrigas naqueles reinos, e como o filme consegue retratar a vivência daquelas pessoas na África sem glamorizações exageradas, o filme é um ótimo retrato. Ele é espetacular nesse sentido. Historicamente ele é muito, muito, muito bom diante daquilo que geralmente Hollywood oferece. Ele se torna realmente um filme bem mais interessante e bem mais vívido, bem mais pungente. Ele consegue transportar o público para a época que ele tenta retratar. E isso é essencial. Isso é essencial para um filme histórico. Qualquer filme histórico que se preze precisa fazer com que você veja a contextualização da época e veja e consiga traduzir tudo aquilo que acontecia na época da forma mais fiel possível, da forma mais interessante possível. E geralmente esse tipo de filme causa um distanciamento, mas também te aproxima, ao passo que ele causa um estranhamento. Por quê? Porque sempre você vai ver culturas que são totalmente diferentes de você. Se você for retratar a China, você vai ver que causa um certo distanciamento. Os chineses não são iguais aos ocidentais, exatamente. A cultura chinesa é diferente. Assim como se você for mostrar os japoneses, assim como se você for mostrar uma cultura, a própria cultura da Roma Antiga, ou da antiga Babilônia, ou de qualquer outro local que você possa retratar uma época,
e os costumes, a cultura de uma época, você vai sentir o estranhamento. Assim como se você for retratar o homem de milhões de anos atrás, eles não eram iguais a nós. Automaticamente, todas essas culturas e toda esse, essa contextualização, ela acaba se tornando algo que afasta o espectador, mas também aproxima, porque o que afasta são os valores sociais, mas o que aproxima é o que é? Que todos nós somos humanos. Tanto aqueles homens de milhões de anos atrás, como nós que vivemos hoje. Algumas coisas se aproximam, nos aproximam e outras nos afastam. É natural. E é interessante, é para isso que nós queremos ver esses filmes. Para justamente nos sentir transportados para a época. Então, A Mulher Rei é um filme muito interessante nesse sentido. Ele é muito interessante. Ele realmente nos mostra uma África que existiu e que é bonita, é fugaz, é um lugar assim que tem toda a sua exuberância e que, acima de tudo, tem o seu orgulho. Tem o orgulho de ser África. Ao contrário do que muitos poderiam, de certa forma, desprestigiar, como alguns diriam, né? A África é um lugar onde só tem pobreza, ou coisa desse tipo. Não, os reinos da África já foram ricos, já foram locais bonitos e coloridos, e onde poderiam ser semelhantes aos reinos da Europa ou reinos de outros locais. Nessas questões, tecnicamente, o filme é espetacular e merecedor de prêmios, porque apesar de não ser uma produção tão alta, é uma produção relativamente baixa para um épico em Hollywood, o filme consegue se esforçar ao extremo ao ponto de você ver tudo o que é necessário para mostrar aquela aventura. Quer dizer, ele preenche a tela extremamente bem. As cenas de batalha são muito bem coreografadas e conseguem empolgar quem está assistindo. Não apela para efeitos visuais exagerados ou coisa desse tipo, tudo é muito bem consistente na trama. As interpretações são incríveis, ao ponto de você realmente se comover com várias cenas e sentir todo o drama dos personagens. Viola Davis dá um gás enorme no filme, ao ponto de incorporar uma personagem assim, extremamente forte durante toda a trama, que ela é um link que consegue unir todos os outros dramas em torno dela. E é extremamente consistente. Os adereços, as roupas são espetaculares, são lindas, e tudo é mostrado de uma maneira muito vívida, muito forte, para que o espectador realmente se sinta deslumbrado diante de tudo que é mostrado. A fotografia também é muito linda, a direção é extremamente segura para um filme que de certa forma poderia cair na mesmice ou tentar até soluções que seriam simplistas e ruins para as pessoas que estão assistindo. Então, Mulher Rei é um filme extremamente recomendável e eu espero que saiam outros épicos semelhantes, quem sabe mostrando novamente a África ou outros reinos que muitas vezes não são mostrados no cinema.